Beleza, na aula passada então a gente fez aqui, né, o layout, a gente já tinha meio que feito na primeira aula a tela de preloader. Nessa aula passada então a gente fez o menu aqui, né, e aí agora nessa aula então a gente vai continuar essa primeira section aqui, né, essa primeira tela, essa primeira view aqui do site, né, como ele é one page, né. E aí então eu vou inserir esses elementos. Então a gente tem as órbitas e a gente tem esse planeta aqui, acredito Saturno, tá? Eu separei as imagens aqui, ó. Essa aqui e a de Saturno eu não sei onde eu coloquei, tá? Por aqui, em algum lugar, tá? Então eu já salvei essas imagens separadas, tá? A gente vai posicionar uma de um lado e a outra do outro. E aí então a gente vai começar a finalizar essa tela. Eu acredito que também a gente vai fazer o logo aqui centralizado, esses elementos, e esse botão aqui de scroll down, tá? Antes da gente entrar nisso, eu quero finalizar uma última coisinha com relação a esse menu aqui e esse underline, tá? A gente começou a fazer na aula passada, né? Eu meio que tentei fazer pixel perfect, né? Que significa fazer exatamente na mesma medida que está aqui no layout, tá? Essa distância aqui, só que a largura ficou diferente. Então vamos corrigir isso aqui para ficar perfeitinho mesmo, tá? Eu tava fazendo de um jeito meio que no olhômetro, digamos assim, tá? E aí para continuar, então, para ficar desse jeito, eu basicamente faço assim, eu tiro um print screen aqui, tá? Do tamanho real. Eu colo aqui. E aí eu consigo comparar, então, que não está do mesmo tamanho. Olha lá, tipo, tá bem mais largo o que eu estou fazendo, tá? Ele teria que vir até mais ou menos aqui e aqui, né? Então, o que eu faço? Bom, vamos lá. Eu vou abrir o código aqui, né? Na verdade, o projeto está fechado aqui. Não, tá aberto já. Tá certo. É esse mesmo. Beleza. O que eu vou fazer? Aqui, na hora que a gente cria aquele underline, ele é o nosso elemento before, tá? Poderia ser o after também, como eu mencionei na outra aula. Na verdade, eu acho que eu até deveria colocar o after, porque ele tá depois da palavra, né? Então ficaria mais lógico colocar o after. Se você pensou nisso na aula anterior, assim como eu estou pensando agora, você estava certo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui para after. E não vai mudar praticamente nada. Deixa eu só achar onde que ele está sendo gerado. Tá? Aqui. Tá, é só ali mesmo. Tá, beleza. Os únicos befores que a gente tinha eram aqueles, então eu troquei para after, mas vai continuar a mesma coisa, tá? Se eu atualizar aqui, continua a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza. Agora o que eu vou fazer então? Vou arrumar essa largura, tá? Ao invés de eu colocar 100%, eu vou colocar 80%, tá? E ao invés de colocar o left 0, eu vou colocar o left 10%, o que significa que desses 80% de largura, eu tirei 20%. Então 10% vai ficar no left e o restante vai ficar no right. E aí inteira o 100%. Vamos ver então como que ficou agora. Ó, já deu uma encurtada. Beleza. Eu vou agora pegar aqui, copiar, e eu estou fazendo aqui no olhômetro mesmo, tá? Eu não estou usando uma medida fixa, tá? Mas basicamente, acredito eu que se não ficou exatamente igual, tá 1 pixel para cada lado de diferença, tá? Eu poderia só fazer aqui, por exemplo, 78% e aí colocar 11% para cada lado, tá? E aí, se eu atualizar agora, ele vai diminuir mais um pouquinho. Eu tiro um print screen e comparo. Brunão, esse é o melhor jeito de fazer isso? Ops. Esse é o melhor jeito de fazer isso? Ficar fazendo no olhômetro? Não. Tem como fazer na medida para você ter certeza da medida que tá. Mas eu tô fazendo assim porque também dá certo e porque eu acho que é um jeito que eu já estou meio que acostumado a fazer, mesmo não sendo o jeito mais inteligente, digamos assim, tá? Mas eu poderia simplesmente colocar o valor fixo aqui, e aí depois, então, eu ajustar ele centralizadamente, mas que daria um pouquinho mais de trabalho com o CSS, tá? Beleza, acho que acertou agora, né? Se tiver um pixel ainda para a esquerda ou para a direita, tá? Eu poderia traçar uma linha aqui para verificar.
Olha lá, é praticamente um pixel mesmo para cada lado. Deixa eu mudar então aqui, eu vou colocar 76 e aí eu vou colocar então que é 12 e deve ajustar. Beleza. Bom, vou considerar que essa parte aqui está terminada. Acho que você entendeu aí o conceito, né? A ideia então de como que a gente está ajustando isso aqui. Mesmo que eu esteja fazendo no olho ao invés de estar fazendo na medida certinho, tá? Mas eu acho que deu para pegar aí, né? Como é que funciona isso aqui, tá? Legal. Praticamente eu acho que agora ficou correto. Não, ainda não tá. Mas tudo bem, vamos deixar assim que tá muito, muito, muito próximo, tá? Você entendeu aí, tá? Tranquilo. Agora que a gente arrumou isso aqui, tá? Eu vou começar então a fazer esses elementos aqui da interface, tá? Então a gente tem essa órbita aqui e a gente tem Saturno do lado direito, tá? Eu vou fazer o seguinte então, eu vou criar duas divs, tá? Uma para cada elemento. Essas divs, elas têm que ficar dentro do body, tá? Elas não podem ficar nem dentro do preloader, nem dentro do nosso nav. Então vamos lá, eu vou criar elas aqui também no começo, tá? É como se elas estivessem por trás, né? Não necessariamente, poderia colocar embaixo também, porque a gente vai posicionar elas fixas, tá? Mas vamos lá. Então eu vou criar uma div. Ela vai ter uma class que ela vai se chamar orbitas, bm, orbita, né? E vou colocar o mesmo ID chamado bm orbita. Beleza. Vai ficar vazia, eu só vou copiar aqui agora e vou chamar aqui de Saturno. Beleza. O que eu vou fazer agora? Olha só. Ao invés de colocar uma tag de imagem dentro, eu vou colocar como se fosse background de cada uma dessas duas divs aqui. Mas eu preciso primeiro posicionar elas, uma à esquerda e outra à direita, tá? E depois colocar essas imagens como background delas. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Vamos lá. bm orbita. Eu vou colocar largura 100%, altura sem VH, que também seria 100% da tela aqui nossa, beleza? Vou colocar um display block. E agora no position, eu vou colocar fixed, tá? Vai ficar fixo. E tem uma propriedade chamada z-index. A z-index ela serve para a gente falar o tanto que essa imagem vai estar de profundidade ou acima, se a gente pensar em camadas, tá? E aí eu vou colocar z-index 1, tá? O que significa que todos os outros elementos que forem passar por cima delas tem que ter um z-index maior do que 1. Beleza. E agora eu vou colocar então background image URL. URL. Agora eu vou na nossa pasta images, né? Então vai ser images. Se eu não me engano, eu chamei de órbitas, né? .png. Acho que foi isso que eu fiz. Deixa eu conferir aqui no projeto. Pasta images, órbitas.png. Tá, aqui eu coloquei no plural. Beleza. E agora, na verdade, a gente precisa sair da pasta images, então tem que colocar pontinho, pontinho, barra. Isso significa que a gente está saindo da pasta CSS, desculpa. Então a gente está saindo da pasta CSS e indo até a pasta images. Para sair da pasta CSS, dar o caminho, a gente coloca assim. Beleza, vou salvar aqui. Eu preciso ainda colocar outras propriedades de background. Eu poderia escrever tudo na mesma linha, mas eu vou escrever separado aqui, tá? Então background repeat vai ser no repeat, o que vai fazer com que o nosso background, nossa imagem, não fique se repetindo na tela como se fosse um pattern. Background position. Eu vou colocar left e center, tá? Então é um valor para a esquerda, outro um para x, outro para y, na verdade, né? Background size
eu vou colocar 150%, eu vou colocar maior do que é, tá? E depois eu vou ver se ficou bom, tá? Eu tô chutando aqui um valor, porque se a gente olhar aqui no design, ele não fica certinho dentro da tela, ele fica cortado aqui, né? Ele fica na metade. Até na verdade o left aqui, deixa eu fazer direitinho já. Ao invés de eu colocar no position left, no eixo X eu vou colocar menos 50%, que já vai dar mais ou menos certo o que eu tô imaginando, tá? Beleza, background size, acho que é isso, tá? Vou salvar. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, eu preciso determinar o position aqui, né? Ele está fixo, ele vai ficar fixo no left. 0. Na verdade, eu vou fazer diferente, então. Ao invés de eu fazer menos 50% aqui, no background, eu vou deixar left aqui mesmo, e eu vou fazer menos 50% no próprio bloco em si. Não na imagem de background, mas no bloco inteiro vai ficar 50% para a esquerda. Beleza. E top 0. Ok. Acho que tá belezinha. E vamos testar. Atualiza. Tá aqui a nossa imagem. Ela tá um pouco estourada porque eu salvei um PNG, né? Talvez depois a gente tenha que salvar isso como SVG, então. E tá acontecendo alguma outra coisa aqui que tá cortando. Deixa eu ver aqui. Tá cortando. Tá. Vamos ver certinho por que tá cortando, então. Deixa eu só arrumar aqui o browser que ele tava escapando um pouquinho para a direita. Beleza. Vamos ver por que tá cortando, então. Eu acho que é porque eu coloquei uma largura de 150. Então vamos deixar 100 mesmo, tá? Tá, beleza. Eu acho que ficou legal agora, ficou bem próximo do que tá no design aqui, né? Centralizado à esquerda aqui. Acho que tá bacana. Beleza. Então fizemos o do lado esquerdo aqui. Ele está passando em cima do menu aqui. Você consegue visualizar que ele está passando em cima da imagem? Porque agora a gente tem que colocar o menu então com um z-index maior do que o z-index dessa imagem aqui, tá? Então vamos lá corrigir isso rapidinho. É o nosso BM menu e ele tem que ter o z-index aqui. Vou colocar de 100, vai. Vamos trabalhar de 100 em 100 aqui para ficar mais fácil de memorizar. E agora ele está por cima. Bom, beleza. Vamos continuar aqui agora então. E vamos fazer o do lado direito, né? Essa imagem do lado direito. Então, para a gente fazer isso, eu também já exportei ela. Ela também é um arquivo PNG. E aí, é muito similar ao que a gente fez com o BM Orbita aqui. Então, eu vou copiar esse bloco inteiro. A única diferença é que a classe, né, o nosso seletor chama Saturno. Ele também vai ter largura de 100%, também vai ter altura de 100% da window, né? Vai ser display block, vai ser posicionado fixamente, só que ao invés de left, ele vai ser right, tá? Top 0, z-index também vai ser 1. Talvez a gente poderia colocar um z-index 2. Deixa eu ver quem fica por cima de quem aqui no design. Na verdade, não dá para ver muito, mas aparentemente as órbitas ficam por cima do Saturno, tá? Mas é porque os dois estão com alguma transparência aplicada. Mas então vou colocar a órbita aqui z-index 2 e vou deixar o Saturno com o z-index 1. Isso significa que a órbita vai ficar por cima do Saturno. Beleza. Aqui eu tenho que trocar o nome da imagem, então Saturno. No repeat, left center, eu vou colocar right center, tá? E background size 100%. Se eu salvar agora, provavelmente a gente vai visualizar agora Saturno do lado direito. Sim! Legal, então estamos bem próximo aí, ó. Olha só, quando eu faço resize aqui no nosso navegador, fica bem próximo também. Como aqui no layout ele fez o tamanho aqui do board dele para iPad, por isso que tá um entrando embaixo do outro aqui
E no nosso layout aqui do browser é muito mais wide, tá? Então por isso que não está entrando. Se a gente fizesse assim, deveria estar melhor posicionado aqui de uma forma que entrasse um embaixo do outro. Deixa eu ver se eu resolvo isso agora, então, para ficar certinho. Ao invés de eu fazer o right menos 50%, eu vou fazer o right menos 20%. Ou seja, ele vai entrar mais, ele vai ficar menos jogado para a esquerda, para a direita, fora da tela. Ele vai voltar um pouquinho mais para dentro da tela. Beleza, só que agora eu acho que foi muito, então vamos colocar 30%. Legal, tá bem próximo do layout. Eu acho que talvez ele deveria ser maior, na verdade, a imagem, tá? Tá. Deixa eu só colocar, então, ao invés de 30, eu vou colocar 40 aqui, vai. 35. E aí vamos ver como ficou. Legal, eu acho que eu vou manter assim, por enquanto, tá? Até já ficou mais próximo aqui do tamanho do layout aqui, mas a verdade é que a gente precisaria aumentar essa imagem aqui. Elas estão ficando estouradas, eu teria que salvar elas num tamanho maior, tá? Mas eu vou manter assim, então, por enquanto, beleza? Depois a gente faz esses ajustes finos no final. Então tá, inserimos as duas imagens, tá? A gente não tem nenhum conteúdo ainda para scrollar aqui na página, mas já está basicamente pronto. Vamos então agora posicionar aqui centralizado, né, o logo dele e depois esse botãozinho aqui, tá? Bom, o logo dele eu vou fazer de uma maneira assim. Eu não vou fazer como se fosse uma imagem só centralizada. Eu poderia fazer desse jeito, mas eu vou colocar os três elementos separados, tá? Um em cada div diferente aqui, tá? Então vamos lá. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir uma classe aqui chamada BMContainer, tá? E eu vou falar que o meu BMContainer vai ser uma classe utilitária. Toda vez que eu quiser que alguma div seja uma div central, tá? Que ela fique sempre centralizada, para eu manter esse conteúdo centralizado, eu vou passar essa classe, vou colocar essa classe na minha div. Então a BMContainer ela vai ter uma largura de 70%, tá? Ela vai ser display table, que significa que todos os elementos dentro dela vão expandir ela vai assumir a altura, o height, de acordo com os elementos que tem dentro. Então, display table. E vou colocar... eu vou colocar um margin. E vou colocar 60 pixels em cima e embaixo. E alto, esquerda, direita, o que vai fazer com que nossa div fique centralizada. Então, só para a gente visualizar ela, eu vou colocar uma cor de background. E aí a gente vai conseguir ver se deu certo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no nosso conteúdo aqui, né? E aí a gente vai criar uma classe chamada main, tá? Ops, uma div, né? Um elemento HTML, uma tag. Tô falando tudo errado. Uma tag main, tá? E a nossa tag main, ela vai receber, então, essa classe que a gente acabou de criar ali, que se chama BMContainer, tá? Eu ainda estou pensando se eu vou manter na main ou se eu vou criar uma tag, uma div interna dentro da main, tá? Vou pensar direitinho, mas por hora vamos deixar assim. Tá, beleza, vamos lá atualizar. Não vai aparecer nada ainda porque não tem conteúdo dentro da nossa main, tá? Deixa eu fazer uma coisa só pra gente ver aqui, tá? Só pra gente conseguir visualizar. Opa! Eu vou colocar um conteúdo fake aqui só para ela ganhar altura. Então vai ser um H1 que eu quero colocar. Beleza, vou copiar ele aqui umas 4 vezes. E aí a gente consegue visualizar então se deu. Deu certo. Beleza, só que 60 pixels no topo ainda ficou pegando no menu aqui, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais margem top. Esse aqui é 60, eu acho que 120 vai ficar um tamanho legal já. Então vamos lá, eu vou colocar 150 logo, para ficar um pouquinho mais longe da barra do topo. Então 150 em cima e embaixo e esquerda, direita, automático.
Beleza, acho que ficou um distanciamento interessante, tá? Então, a partir daqui começa a nossa main, tá? E aí, como é que eu faço então? Mais uma vez, ele trabalhou essa questão de deixar o elemento centralizado, tá? Deixa eu pensar direitinho, porque talvez eu tenha que aplicar essa mesma lógica para todos os elementos aqui. Tá. Bom, vou fazer o seguinte, então. Dentro do nosso main, tá? Ele vai ter sections. Outra tag do HTML5 chamada section, tá? Então, o que vai acontecer? Cada conteúdo desse centralizado aqui, ó, então o logo tem um conteúdo, uma section. Aí depois vem aqui, projetos, é outra section, tá? Depois vem aqui sobre ele e tal, esse texto, essas coisas, outra section. Então a gente vai ter 3 sections, tá? Por enquanto eu vou fazer só aquela ali, a primeira. Depois a gente vai ter mais 2 aqui, tá? Mas por hora eu vou fazer só a primeira mesmo, que é a que a gente está trabalhando nessa aula, tá? Beleza, a gente vai ter essa section. Ela vai ter uma classe. E aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com JavaScript, talvez. Estou pensando, tá? Ela vai ter uma classe que ela vai se chamar BM section. Tá? Então todas as sections aqui, né, as tags que tiverem essa classe vão receber essas mesmas formatações, tá? As 3. Tá, eu vou usar JavaScript dessa vez, porque eu acho que já dá pra gente começar a usar um pouquinho de JavaScript, tá? E vou usar JavaScript puro, tá? Então vamos lá. Pra gente usar JavaScript, a gente usa dentro da tag body, só que logo antes dela fechar, a gente vai criar uma tag chamada script, tá? Eu posso passar aqui falando que ela é do type text JavaScript. Só para o browser saber certinho, mas nem precisa, na verdade, que os browsers mais modernos já sabem que toda tag de script vai ter um JavaScript dentro, tá? Beleza. Agora, como que eu faço para falar que toda vez essa section ou que tiver Eu tô pensando aqui porque a gente teria que usar um ID para cada section. Então eu vou usar um ID para cada section. Deixa eu pensar direito, tá? Tá, bom, vai ficar um pouquinho complexo já, se você não está acostumado com JavaScript, tá? Mas vou fazer, vamos lá. Eu preciso então criar uma variável. Eu vou usar tudo var aqui, eu poderia usar let ou const, mas eu vou usar tudo var mesmo, tá? Eu vou usar a notação ES5 do JavaScript ao invés de ES6, beleza? Var section vai ser igual document, estamos acessando o nosso documento, né, no DOM, .get, query selector. Beleza, vamos selecionar o nosso elemento e armazenar ele dentro dessa div aqui, tá? Dessa variável. Query selector. E vou falar que é Desculpa, eu preciso colocar query selector all, porque a gente vai ter mais 2 depois, tá? Então vai ser query selector all. E aí vai ser então tudo que tiver BM section, tá? Beleza, eu vou precisar criar as outras 2 para testar. Então vamos lá. Beleza, então estou falando que ele vai olhar no nosso documento e identificar todas essas aqui, e aí ele vai armazenar elas dentro daquela variável ali que eu chamei de section. Ok. Agora o que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso então fazer um loop, tá? Que ele vai atribuir então a altura do nosso navegador para cada uma dessas aqui, tá? Para cada section ela vai ter a altura total do nosso navegador. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu explicar certinho. Nosso navegador, a altura, né, nossa window, vem daqui até aqui embaixo, tá? Então, cada uma dessas sections aqui no projeto dele, tá, vai ter essa altura total aí. E quando clicar nesse botão aqui, então, vai passar de uma vez, como se fosse um slide vertical. É isso que eu estou imaginando aqui, beleza? Então, por isso que a gente precisa começar a trabalhar com o JavaScript aqui já.
Eu vou criar outra variável aqui. Na verdade, eu vou criar antes, tá? E vou armazenar, então, var window height. Eu vou falar que é o seguinte, que é window.innerHeight. Beleza. Se eu quiser testar aqui, vamos testar agora. Eu vou fazer um console log aqui, só pra gente ver certinho. Console.log. Eu vou pedir para ele me logar window height. E vou pedir para ele me logar também section. Só pra gente ver se a gente está armazenando certinho o que a gente quer dentro de cada uma dessas variáveis. Vou abrir o meu Developer Tools aqui, tá? Vou aqui em console. Quando eu atualizar aqui, dar refresh na página, ele vai rodar aquele JavaScript, ele deve me retornar aqui, então, duas coisas. Bom, a primeira coisa ele me retornou que a gente tem 3 sections, beleza? Ops. Ele me retornou que a gente tem 3 sections, ok. Mas o meu window inner height ele não me retornou. Então, tem alguma coisa errada aqui no meu código, que é document. Não é document. Eu não preciso passar document no meu objeto. É porque eu estou lançando height, na verdade. É um window inner. Não tá certo. O que eu passei errado aqui? Section, tá certo. Section. Window inner height, também tá certo. Na verdade ele logou antes aqui, ó, né? 497, cabeça. Não, tá certo, tá? 497 seria daqui até aqui, então. Beleza, certinho então, tá? É porque eu coloquei primeiro e tava olhando logo depois, né? Tá, beleza, logou certinho, então tá tudo certo. Ok. Então agora vamos começar a usar isso, né? Deixa eu fechar aqui o meu Developer Tools pra gente voltar aqui pro tamanho certinho. Beleza. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou falar, eu preciso fazer um loop, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um loop for, tá? Eu não vou usar map, eu poderia usar também, que é outro método do JavaScript, mas como eu estou fazendo na ES5, notação ES5, eu vou usar for, tá? Então vai lá. Eu vou declarar uma nova variável aqui e vou testar essa variável dentro de um loop. Então eu vou falar var i, tá? E aí eu vou falar assim, for i igual a 0, tá? E se section.length, ou seja, menor que i, tá? Desculpa, maior que i, incremente i em 1. E aí execute o que estiver aqui dentro. Para você que não entende muito de JavaScript, tá? Provavelmente muita gente está assistindo esse vídeo e não tem a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo? Como eu tenho 3 sections, eu não consigo, através do JavaScript aqui, alterar todas elas só escrevendo uma única linha de código. Eu preciso fazer um loop, que é o quê? Ele vem, verifica a primeira e aplica tudo na primeira, depois ele roda tudo de novo, verifica se tem mais algum item com as mesmas características, seria o segundo item, e aplica tudo a esse segundo item. Depois ele roda de novo e volta e acha o terceiro item e aplica todas as características. Para ele ficar fazendo essa volta e achando cada item dentro do meu código que dá match, que encaixa nessa característica aqui, a gente faz um loop, tá? E o loop tem alguns tipos, tem while, tem for, tem map. Eu estou usando o for. E aí, então, a lógica para escrever esse loop é essa aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai tomar muito tempo explicar tudo isso aqui, mas basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, estou fazendo um loop, e aí agora para cada elemento, então, para cada section, para cada BM section, eu vou aplicar, então, uma formatação. E aí a gente faz isso da seguinte maneira. Eu vou declarar uma nova variável aqui, só para ficar bonitinho, tá? Vou chamar de mySection. E vou falar que ela é igual a section i, tá? Quando eu faço isso aqui, eu estou falando que eu quero o número. Se é a section 1, 2, 3, o nosso i vai assumir
esse index, né? Beleza. E aí eu vou falar então agora que eu quero que mais section ponto style, vou passar CSS agora para minha section, tá? Ponto. Deixa eu ver se eu passo direto ou se eu vou ter que passar de mais de um. Não, vamos passar direto mesmo. Height, tá? Então, vou falar que o height vai ser igual a window height. Ops. Window height. Beleza, então estou falando que agora o valor da altura do navegador que a gente armazenou nessa variável vai ser passado para cada BM section aqui nossa, tá? E aí vai assumir essa altura. Eu preciso fazer mais uma coisinha aqui, como ele está passando só um número, eu preciso falar que é em pixels. Então eu faço o que a gente chama de concatenação. E aí agora ele vai pegar o número que tiver aqui, vai juntar e vai ficar, tipo, sei lá, 1000 pixels, 1000 px, tá? E ele vai passar esse valor, então, como se fosse a altura da nossa section. Vamos ver se funcionou. Se tudo correu bem, a nossa section, atualmente, cada section ela tem a altura 0, mas agora ela vai ter a altura... deixa eu achar elas aqui, container... Tá vendo? A section está com a altura 0. Dá para ver aqui na tooltip quando aparece que está com a altura 0. Se tudo correu bem agora, a nossa section vai ter a altura total. Cada section vai ter a altura total do browser. E eu acho que funcionou. Olha lá, 527, cada uma delas com 527. Legal, funcionou. Então a gente usa o JavaScript. Usou o JavaScript para falar que cada section vai ter a mesma altura do window. Tá, legal. Talvez a gente devesse descontar. Tô pensando aqui. Talvez a gente devesse descontar alguns pixels, porque a gente tem a barra do topo lá, né, com 150. Então eu vou falar que vai ser isso aqui, window height menos 150. Window height menos 150. Beleza, agora deve dar uma ajustada. Tá, se eu quiser verificar mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora o nosso BM section, agora aqui no CSS mesmo. E eu vou falar que ela tem, então, um border bottom red, só para a gente conseguir enxergar. Na verdade, 5 pixels solid red, só para a gente conseguir enxergar onde começa uma e termina a outra. Então, olha lá, bem no rodapé, a borda, beleza, deu certinho, termina uma, começa a outra. Legal, então a gente já tem agora a separação das nossas sections aqui, tá? E aí na próxima aula, então, a gente vai começar a posicionar esses elementos. Estou falando próxima aula, né? Como se estivesse dando aula. No próximo vídeo, a gente vai começar a posicionar, então, cada um desses elementos aqui, tá? Primeiro a gente vai trabalhar nessa section aqui. Provavelmente já no próximo vídeo também eu vou conseguir fazer essa segunda section aqui, talvez, tá? Não sei se vai dar para fazer todas no próximo vídeo. A gente ainda tem mais alguns elementos estáticos na tela, tipo essa barra aqui que vai aparecer e tudo mais. E a gente vai fazer com calma. Então, vamos indo... etapa por etapa a gente vai conseguir concluir aqui, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo.